E aí galera, tudo bom? Hoje nós vamos aqui falar sobre o livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações. Vem comigo! Bom galera, agora eu vou falar sobre Adam Smith, que é o autor desse livro. Bom, Adam Smith, ele é considerado um dos maiores expoentes da economia. Ele nasceu em 1723, na Escócia, órfão de pai. Foi bastante mimado pela mãe, com quem morou até os 40 anos, após chegar de uma viagem pela Europa. Bom, ele estudou obsessivamente matemática e filosofia. Entrou na faculdade de Glasgow aos 14 anos. Depois que sua mãe morreu, ele adoeceu muito. E 6 anos após, ele morreu. Bom dia, eu vim aqui falar um pouco mais sobre a obra A Riqueza das Nações. Publicada no mesmo ano da Declaração da Independência dos Estados Unidos, a obra A Riqueza das Nações construiu a base do pensamento para economistas, políticos, matemáticos, biólogos e pensadores de todos os campos. Ela representou uma clara mudança de paradigma no campo da economia. Olá, estou aqui um pouco para falar sobre a mão invisível, uma teoria de Adam Smith. A primeira das obras que essa teoria aparece é a teoria dos sentimentos morais, que é uma obra de Adam Smith em que ele coloca a mão invisível, inicialmente, como algo mais social. Já na segunda obra que essa teoria aparece é A Riqueza das Nações. E, em geral, é a mais importante, já que foi essa obra que deixou essa teoria conhecida. Quando nessa obra ela toma um âmbito mais econômico e mercadológico, tendo em vista mais a situação da lei da oferta e da procura. Quando posta em um lado econômico, a mão invisível se trata de uma teoria que diz que a oferta e a procura de manufaturas, indústrias e consumidores consegue regular e equilibrar os preços de um mercado sem a ajuda da interferência estatal. Um belo exemplo disso seria um pequeno bairro em que determinado vendedor comece a comercializar tomates. Como ele era o único nesse lugar que comercializava tomates e todos queriam tomates, ele pôs um preço muito alto. Apenas um tomate dele custava R$10. Com muitas pessoas vendo que ele lucrava muito com isso, já que todos queriam comprar os tomates e ele era a única fonte de venda desses tomates, todos compravam por R$10 e ele começou a lucrar muito com isso. Então, outras pessoas que viram isso como uma oportunidade começaram a vender também. E, para conquistar uma clientela, abaixaram esse preço. E por isso, o vendedor inicial que vendia R$10 teve que abaixar o preço também. E, consequentemente, todos vão entrando em um abaixo e aumento de preço, até que enfim se estabeleça um consenso, sem precisar necessariamente de uma tabela do Estado, como acontece na maioria dos locais. Porém, a mão invisível, ela acontece na maioria das situações, porém não em todas. Existem algumas situações em que é necessária sim a interferência do Estado, porém mínima, como por exemplo na situação dos monopólios. Ou seja, uma empresa que comercialize energia ou, por exemplo, saneamento básico, precisa que exista uma interferência do Estado, já que, como ela é a única naquela região, não existe a possibilidade de ela poder colocar os preços que ela quiser, já que ela poderia simplesmente colocar preços exorbitantes, utilizar de recursos naturais e vender essa energia de forma muito cara. Isso seria um problema para a população e para o Estado. Por isso, é necessário que uma empresa entre em acordo com o governo para que ela possa oferecer esse serviço por um preço justo. Outra situação em que a mão invisível não é aplicável é quando uma empresa polui demais e provoca muitos malefícios ao meio ambiente, ato que pode prejudicar gerações futuras, e por isso é necessário que o Estado intervenha na produção dessa empresa. É isto, agora vamos falar um pouco sobre outras teorias de Adam Smith. Através dos estudos de Adam Smith, concluímos que o aumento da produtividade se notou a relação com a divisão do trabalho. Quando cumprimos uma determinada função, que às vezes é repetida, produzimos muito mais. Mas quando temos uma quantidade elevada de funcionários e cada um fará uma pequena parte desse produto, a produção será bem mais eficaz do que se só um proletariado fizer um exemplar dessa mercadoria. Essa teoria justifica a divisão do trabalho, que é muito criticada pelo sociólogo Karl Marx,
que a chama de alienação do proletariado. Bom dia, meu nome é Luca e agora eu vou falar o que esse livro mudou na humanidade. Esse livro não é apenas o fundador da ciência econômica, mas também o livro que embasou uma série de mudanças nas políticas econômicas. Estudiosos dizem que a maior consequência prática foi o fortalecimento do livre comércio na sociedade capitalista. O ápice foi na metade do século XIX. O termo mão invisível se tornou um bordão usado até hoje por estudiosos de todo o mundo quando se fala do liberalismo econômico.